Olá, amigos do Videoblog Fronteiras da Ciência. O que me traz aqui hoje é para falar de um tema, no mínimo, muito curioso, bastante interessante, que são algumas filmagens que estão sendo feitas com OVNIs, discos voadores, afinal muitas filmagens, do qual não se vê a olho nu. Somente através de câmera é que é permitido com que a gente veja que passou ou ficou parado um disco voador, uma nave. São muitos os casos assim e tem acontecido muito em aeroportos. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, onde você vai ver no aeroporto do Japão e também nos Estados Unidos, mas isso é muito comum. Câmeras que ficam apontadas para o alto, a gente não vê a olho nu e depois você vê através de câmera. Existe uma série de explicações para isso, principalmente, talvez, que eles consigam jogar uma cor infravermelho na sua fuselagem, de tal maneira que é uma cor que é invisível a olho nu, né? A gente trabalha aqui com muitas coisas feitas em infravermelho para fins militares, na engenharia mesmo. Eu tenho um projeto com os alunos que a gente mexe com um LED ultravioleta e a gente não enxerga a olho nu, né? Mas se você colocar uma câmera e filmar o LED, você vê a cor, você vê ele aceso. É uma coisa muito interessante, porque é uma cor que não é captada pelos olhos humanos. Então, a gente está percebendo que tem muito mais casos de ufologia, casos ufológicos, de aparecimento de discos voadores, que a gente realmente não consegue nem relatar, porque não é visto, né? Somente através de câmera. Fala assim, mas se eu quiser captar, eu tenho que ter uma câmera infravermelho? Não, não é necessário não. Muita gente tem captado esse tipo de coisa, onde você, a olho nu você não vê, e através da câmera você vê, com câmera que você pegar, câmerazinha comum, onde você tem aquela função night, né? Onde você coloca na função night, normalmente você vai filmar de noite, né? Para dar uma intensidade mais forte, você coloca no night, porque ela praticamente trabalha no infravermelho, mas só que você filma de dia, você põe para filmar de dia nessa função night, e aí você tem essa possibilidade de captar, sim, objetos estranhos que a gente não vê a olho nu. Olha, eu estou aqui exatamente para falar sobre isso, são muitos casos, mas muito mesmo, que estão sendo detectados. A NASA tem uma centena de casos, muitos não vêm a público, mas esses de aeroporto estão acontecendo agora. Então, muitos casos vindo a público, e nós vamos ver agora esse vídeo, onde mostra claramente um disco voador muito próximo a um avião. Ninguém viu, nem dentro do avião, nem no aeroporto, mas a câmera filma direitinho essa nave. É uma coisa realmente muito curiosa, né? Vamos ver o vídeo aí, tem uns de 10 a 12 minutos, mas é muito interessante, pertence a um documentário da History Channel. Vamos lá, assista agora. O caso pode ser ainda mais perturbador. 24 de outubro de 2004. A uns 48 quilômetros do leste do aeroporto internacional de Itami, em Osaka, no Japão. O senhor Kiyoshi Amamiya está filmando aviões quando vê algo que não consegue compreender. Sua gravação nunca foi mostrada em público. Ela nunca foi transmitida pela TV. Um objeto faiscante parece estar em rota de colisão com um avião que se aproxima. A luz parece passar perigosamente perto da asa. A câmera segue o objeto enquanto sua forma se modifica. Primeiro parece uma bola sólida e quente. Depois, uma segunda fonte de calor se materializa. Finalmente, depois de 3 minutos, o objeto começa a sumir e depois desaparece. Apesar do objeto ser claramente visto pelo visor da câmera, quando o homem olha diretamente, não vê nada. O objeto é invisível a olho nu. O diretor do NERCA, Ted Rowe, e o investigador William Puckett chamaram a atenção dos caçadores de OVNIs sobre incursões em aeroportos. É um vídeo muito convincente pelo mero fato de termos um objeto se aproximando de uma aeronave. Parece que a aeronave não viu o objeto. Esse vídeo é importante porque suspeitamos que ele demonstre que há categorias de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser vistos a olho nu.
Mas essa não é a primeira vez que um vídeo captura uma coisa que parece ser invisível. Uma investigação anterior viu uma filmagem do xerife do distrito de Veluja, na Flórida, mostrando um objeto em forma de haltere no vídeo em infravermelho. O objeto também estava sobre um aeroporto e também era invisível a olho nu. Que tipo de tecnologia é capaz de deixar um objeto voador invisível? E por que a câmera pode ver o que não podemos? Pat encontra com Ted e o Dr. Peter Morse, do Departamento de Física da Universidade de Santa Mônica, para descobrir. Eu estou procurando respostas científicas. É possível que algo apareça em vídeo, mas não seja visto a olho nu? É claro, a luz visível é uma parte do espectro eletromagnético e só vemos uma pequena parte dele, mas há todas as outras partes do espectro eletromagnético, os raios gama, os raios X, ondas de rádio e infravermelhos. Nossos olhos não veem partes do espectro, talvez essas sejam partes que não podemos ver. E se você usa uma câmera de vídeo assim, ela não é igual ao olho humano. Então captura a informação do que vemos e do que não vemos com o nosso olho. Ted acredita numa explicação para o objeto por cima do Japão ser visível à câmera, mas não ao operador dela. É porque ele podia emitir luz infravermelha. O olho humano só pode ver uma pequena parte do espectro eletromagnético. A luz infravermelha está além desse alcance. Mas algumas câmeras de vídeo são mais sensíveis e podem ver mais do que o olho é capaz de ver, inclusive a luz infravermelha. Esta é a nossa lanterna infravermelha. Ela tem uma fonte de luz aqui que só emite infravermelho. Você não vai poder ver a olho nu. Se olhar aqui, estou piscando a lanterna direto no plástico. Então tá ligado agora. Totalmente. Eu não tô vendo nada. Olha pela câmera. Ele está segurando claramente a lanterna. Tá, eu tô vendo que tá ligada. O infravermelho é usado em várias tecnologias diferentes. Os militares usam lasers infravermelhos para guiar mísseis que buscam calor em direção ou para longe de alvos. E a NASA usa para transmitir informação através de milhares de quilômetros no espaço. O que isso sugere é que se o objeto no vídeo japonês emite luz infravermelha, ele pode ser capaz de projetar uma forma de comunicação ou uma forma de armamento e pode ser um perigo significativo perto de um aeroporto. A coisa que podemos não ver, mas elas estão lá. Quer dizer, há uma relação definitiva entre essas imagens em vídeo do avião japonês e o objeto visto no O'Hare, em Chicago. Como objetos se infiltram em espaços aéreos seguros sem serem vistos? Análises digitais do vídeo de Osaka podem finalmente fornecer uma resposta ao mistério em torno dessas visões em aeroportos. A velocidade estaria além da de qualquer aeronave que temos. Hay la vida y la vida después de la vida. Vários funcionários no Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, dizem ter visto um objeto em forma de disco. Mas a torre de controle e o radar não viram nada. Uma esfera luminosa é filmada no Japão e parece passar perigosamente perto de um avião de passageiros, mas não pode ser vista a olho nu. Esses supostos OVNIs demonstram capacidades avançadas que impedem que eles sejam vistos ou detectados? Ted chamou o analista de imagens, Terence Mason, para tentar identificar o objeto desconhecido. Eu percebi que ele chega bem perto da asa. Aquele avião não pode estar a mais de 300 metros. Está bem não pode perto. mesmo. Se pudermos determinar que o objeto estava ao lado da aeronave, significa que estava a menos de 300 metros de distância. Terence isola, define e dá zoom o máximo possível na ponta da asa. Mas a imagem é inconclusiva. Aos meus olhos, eu diria que estava atrás da asa. O que você acha? Para mim, parece que o objeto está entre a aeronave e nós. Está mais perto. Estamos definitivamente no limite da informação disponível na imagem.
Sem saber a localização do objeto em relação ao avião, o cálculo da velocidade do objeto vai ajudar a dar pistas adicionais. A primeira coisa que vou fazer é estabilizar aquela aeronave enorme que está em primeiro plano na imagem e assim podemos isolar o objeto e julgar a velocidade relativa de nossa esfera que cruza o quadro. A imagem estabilizada faz o avião aparecer congelado no espaço. A trajetória real de voo do objeto e o movimento pela aeronave podem agora ser medidos com precisão. Ele aparece em 1 segundo de vídeo, passa no que parece ser 2 distâncias da ponta de uma asa à outra. Faz de 106 a 121 metros por segundo, o que dá 800 quilômetros por hora. Ted estima que se o objeto estava na mesma altura que o avião, ele se movia a uns 800 quilômetros por hora. Se estava mais perto, ele ia a uma distância menor no mesmo tempo. Quer dizer que seria mais lento. Mas se estava longe, poderia ser mais rápido que tudo já criado por humanos. Então temos uma contradição aqui. Se ele estivesse mais perto de nós e dentro de razoável velocidade, poderíamos ver a estrutura. Mas se estivesse bem longe de nós, não poderíamos ver a estrutura, não podemos ver. Mas a matemática nos diz que a velocidade estaria além de qualquer aeronave que temos. Terence também pode provar que o objeto está se distanciando da câmera. Ele claramente está desaparecendo na distância, está sendo afetado pela distorção atmosférica, a névoa está dissipando, você vê a saturação de cor cair e tudo é consistente com um objeto que se move à distância. Isso exclui jatos militares ou helicópteros porque eles estariam perto demais e seriam identificáveis em vídeo. E outra característica também elimina tudo o que é convencional. Quando o objeto supostamente estaria bem próximo de nós, ele parece uma única esfera. Quando está no meio do caminho, parecem 2 pontos diferentes de fontes de luz muito próximos. E depois, quando vai desaparecendo, elas se unem num só ponto. Porque ele passaria de uma única esfera quando está perto, e quando está bem no meio seriam 2. E depois, mais adiante, voltaria a ser uma de novo. Isso não faz sentido. Ainda não sabemos o que é e eu não sei se poderemos tirar uma conclusão definitiva sobre isso. Tanto em Chicago quanto no Japão, a identidade desses objetos continua indefinível. Um escapa do radar e supostamente usa mais energia que um 747 para abrir 2.400 metros de nuvens, enquanto o outro se mantém invisível e pode voar em velocidades além de qualquer aeronave conhecida. Se tecnologias como essas não podem ser identificadas no sensível espaço aéreo, quais são as repercussões? Bill encontra com o ex-ministro da Defesa britânico Nick Poole, que foi responsável pela investigação e pesquisa de OVNIs para o governo britânico. Não importa o que os OVNIs são. Não importa se você é cético ou crente, se tem algo não identificado operando no espaço aéreo restrito e controlado. Então é uma questão de segurança aérea. Alarmado pela recusa da aviação civil americana em investigar um incidente em O'Hare, Pope escreve um artigo no New York Times, intitulado Ameaças Voadoras Não Identificadas, em julho de 2008. Um ceticismo saudável sobre viajantes do espaço extraterrestres levam as pessoas a desconsiderar as visões de OVNIs sem pensar um segundo. Mas nos Estados Unidos, isso se traduz em superdependência dos dados do radar e indiferença a todos os tipos de aeronaves não identificadas. O que quer que sejam esses objetos, por estarem no espaço aéreo comercial, temos que levá-los muito a sério. Se não estamos interessados em algo a não ser que ele se comporte como uma aeronave convencional, isso nos torna vulneráveis tanto ao terrorismo quanto à espionagem. Um avião comercial se aproximando da pista é provavelmente uma das fases mais perigosas do voo. E assim a possibilidade de algum tipo de interferência bater numa aeronave nessa fase do voo é realmente um perigo enorme. Se pilotos e equipes em terra
cujo dever é cuidar da segurança da aeronave, virem alguma coisa, seu testemunho deve ser tido como confiável. Isso pode se virar contra nós. Mantendo esses fenômenos ufológicos em segredo, os próprios pilotos estão em perigo de não saber o que fazer quando encontram um deles. A aviação civil, o governo ou alguém precisa realmente pôr um protocolo em prática. Enquanto o fenômeno dos OVNIs continua a ser negado, suas capacidades tecnológicas parecem só crescer. E sem uma política oficial nem investigações sobre esses eventos, podemos mesmo considerar nossos céus seguros?